Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e mais uma vez eu vou pular essa fase de apresentação, porque, como eu já disse, se você chegou aqui, eu tenho certeza absoluta que você já deve ter escutado algum vídeo meu e em escutando, você já sabe, né, que os meus conhecimentos no tocante à Bíblia, eles não são deste minuto, nem de ontem e nem de agora a pouco. Então eu vou pular apresentações e também devido ao meu celular estar carregado e etc, eu vou direto ao assunto. E nós estamos no mês de dezembro, né? Dezembro é um mês, hoje é o primeiro dia do mês de dezembro, e o mês de dezembro, até onde eu já li a respeito, já ouvi a respeito, é um mês onde as pessoas procuram pensar e repensar nos seus feitos e já se programar, né, para o ano vindouro. Porém, o que eu vou falar hoje acerca do mês de dezembro é uma colocação em que eu percebo particularmente que é o usual de muitas pessoas. Tá. A palavra de Deus, ela diz assim, tem um versículo na palavra de Deus que diz assim: aquele que for fiel ao pouco, sobre o muito, eu o colocarei. Então eu vou repetir. Eu vou repetir do jeito que eu entendi esse versículo. Deus diz que se você for fiel na sua oferta, no seu dízimo, no pouco, no pouquinho, Ele promete que sobre o muito você vai ser colocado. Bom, então eu vou voltar agora ao mês de dezembro, mas não ao mês de dezembro 1, 2, 3, 4, não. Eu vou ao mês de dezembro na data já de 24 para o dia 25, onde se ali por volta do dia 15, pessoas aparecem na TV pedindo doações para cestas básicas para pessoas necessitadas, onde pessoas, né, mercados, farmácias costumam enviar às pessoas cestas básicas. Porém, eu vou repetir esse versículo. O ano, ele não é feito só do mês de dezembro. Deus está querendo dizer a você que se você for fiel, fidelidade, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se você, todo mês, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Diz a Bíblia que um profeta visitou uma mulher e ele disse a ela que estava com fome. E ela disse a esse profeta que ela não tinha nada, ela tinha um bocado de farinha e um bocadinho de azeite, onde ela ia fazer um pão para ela, nem para ela não era, para o filho dela, e depois, porque naquela época a mulher viúva, ela era, né, era uma época em que as mulheres não trabalhavam, era o homem que trabalhava. E ela, viúva, com um filho, passando nítida necessidade. E o profeta virou para ela e disse assim: faça
o pão para mim. Ele foi curto e grosso com ela. Faça o pão para mim. E eu garanto para você que o seu azeite vai sobejar e a sua farinha, idem, eu vou colocar assim. Bom, ela fez o pão para o profeta, usou o azeite, usou a farinha, e o profeta virou e falou assim: vá, saia na vizinhança e peça vasilhames emprestados. E ela saiu, foi pedindo vasilhas. Eu só sei que quanto mais vasilhas se tinham, mais iam se enchendo. Então vocês concordam comigo que uma pessoa que faz uma doação no mês de dezembro, se essa pessoa se prontifica a fazer esta mesma doação, esse pouquinho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, você concorda que esta pessoa, ela está conquistando os olhos de Deus, para que em Deus, vendo nela, na ação dela, na atitude dela, eu vou colocar assim, veracidade, verdade, venha se cumprir na vida desta pessoa o que diz a palavra dele. Aquele que for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Eu vou contar aqui para vocês um testemunho. Certa vez eu trabalhei como cuidadora de idosos no bairro de Higienópolis, em São Paulo, na Veiga Filho, uma travessa da Angélica. E a filha da senhora que eu tomava conta, ela tinha o folder de um navio enorme no quarto dela. Enorme. Eu trabalhei tomando conta dessa senhora durante 4 anos e meio. E todo dia que eu ia arrumar o quarto daquela... O primeiro dia que eu entrei no quarto da filha dessa senhora, o meu olho foi direto naquele transatlântico, lindo, maravilhoso, na parede do quarto dela. E eu fui curta e grossa e taxativa com Deus. Deus, em nome de Jesus, me coloca um dia dentro eu vou colocar como eu disse a Deus, me coloca um dia dentro de um transporte deste. Eu chamei de transporte. Amados, eu quero dizer para vocês que quando você fala uma coisa para Deus, você pode até esquecer. Isso foi na década de 90. Eu quero dizer para vocês que quando foi de 2010 para 2011, Deus me permitiu fazer um cruzeiro de Ano Novo em um transatlântico. Eu quero dizer para vocês que o cruzeiro de Ano Novo é o cruzeiro mais lindo que eu já vi na minha vida. Na virada do ano, ele fica atracado, os transatlânticos ficam atracados na Marina, no Rio de Janeiro, onde ali você pode vislumbrar os fogos. Eu quero dizer para vocês que as fotos não chegam nem perto da realidade que os meus olhos puderam presenciar. E aos olhos de qualquer pessoa, eu, uma cuidadora de idosos, fazendo uma viagem em um transatlântico, onde neste mesmo transatlântico tinham-se políticos que hoje não estão mais neste plano, onde tinham cantores, atores, e etc, e etc. E eu, uma cuidadora de idosos.
ali no meio daquela, eu vou colocar assim. E eu apresento também a vocês um versículo que diz: Eu sou o Senhor, que levanto do pó o caído, o abatido, o necessitado, e o coloco diante de reis. Eu quero dizer para vocês que eu comecei a ofertar a Deus aos meus 15 anos de idade. Eu conheci a Deus aos 13, e quando eu fiz 15 anos eu fui num acampamento. Meu aniversário de 15 anos foi comemorado em um acampamento, e neste acampamento foi ministrado sobre oferta. E desde os meus 15 anos eu oferto a Deus. E de fato, Deus tem sido fiel comigo. Ele não me deixa faltar nem coisa grande e nem pequena. Confesso a vocês que eu estou desempregada. Isso é um testemunho que eu estou dizendo a vocês. Para vocês não serem fiel no pouco de vocês apenas em dezembro. Para vocês não ofertarem a casa de Deus ou alguém apenas em dezembro. Faça o ano inteiro. Porque sabe aquele ditado popular? Aquele que dá ao necessitado, na realidade está emprestando a Deus? Então,